Glória a Deus. Assim de pé como você está, nessa atmosfera de adoração, é com muita alegria que eu quero já chamar aqui nesse altar para estar ministrando a palavra, para ter liberdade para liberar o que o céu tem. Pastor Marcos Feliciano, é uma honra, queria que você recebesse com muito carinho, aplaudisse ao Senhor. Quero expressar minha gratidão por poder estar aqui. Tinha tantas igrejas aqui em Florianópolis que eu sei que, de repente o Senhor poderia estar, e obrigado pelo carinho de poder estar nos servindo, nos abençoando mais uma vez, amém? Ele já é abençoado, mas eu queria que você levantasse a sua mão. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu sei que nesse momento, essa noite foi agendada no céu, não foi por mim, não foi pelo pastor Marcos, mas o Senhor preparou. O Senhor aprove o Senhor receber o teu filho nessa noite, porque eu sei que é uma mensagem, é algo, Senhor, que Florianópolis precisa receber nesse tempo e nessa hora. Há algo que o sul do Brasil nesses dias precisa, Senhor, receber também através da vida do teu filho, Senhor. E por isso nós, Senhor, como ministros aqui no sul, nós queremos também, como igreja, abençoá-los, Senhor. Ele já é abençoado, mas nós queremos declarar que esses dias aqui no sul serão dias, Senhor, do maior mover desses últimos tempos, no chamado, no ministério, Senhor. Ele será atalaia para esses dias, para essa geração do sul do Brasil. Haverá um fogo para essa nação nesses dias. Nós recebemos, abrimos o nosso coração no nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez e receba, pastor. Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Você vai ter que se contentar. Geralmente eu falo que se não tiver ninguém bonito aí, era só olhar para cá, né? Mas hoje eu vi que só está eu e o Roberto aqui. Ainda bem, se salvação fosse por beleza, os dois estavam condenados. E o irmão disse aleluia lá atrás, né? Alguém dá um cascudo na cabeça dele, por favor, né? Uma alegria estar aqui nessa linda igreja mais uma vez, recebendo o pastor Júnior. E o senhor sabe, pastor Júnior, que a alegria de um baixinho é encontrar outro. Quando ele me deu um abraço, eu me senti. Você sabe que o céu, meu pensamento é que os anjos amam os baixinhos, né? Quer perguntar por quê? Na hora de derramar unção, o baixinho enche rápido. Derramou um pouquinho, a gente já entra no mistério. Esses grandões aí tem que dar umas 3, 4 viagens para encher eles, né? Mas uma alegria estar aqui, Deus abençoe o senhor, viu? Feliz de estar aqui também com essa dupla. Não sei se o senhor conhece o Henrique e o Rafael. Está aí do seu lado, olha o tamanhozinho da criança, né? Por que Jesus dá tanto para uns, né? Eu costumo dizer assim, você é o Rafa, né? E o Rafael, eu costumo dizer que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. No caso, o Rafael, ele é uma catedral do Espírito Santo. Cabe mais Espírito Santo aí dentro, né? Uma alegria, obrigado por terem vindo. Passamos uma tarde juntos aqui. Cantam muito, viu, pastor? Parecem 2 rouxinóis. Não sei se o sul, vocês têm cultura de música em dueto, tipo sertaneja, né? Eles cantam muito. Deus abençoe vocês. E o João, né? Para chegar até mim, Jesus é o caminho e João é o pedágio, né, João? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo 1. Deus está aqui. A pastora Kate está por aí? Cadê ela? Está ali, a pastora Kate. Deus abençoe, viu, pastora? Eclesiastes 12:1. Quem encontrou, diga amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém, igreja? É um versículo só, eu vou ler de novo.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, ficou difícil. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Mais uma vez. Pai, mais uma vez nós saímos do átrio, atravessamos o lugar santo e entramos no santo dos santos para falar com a sua presença. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra e revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Floripa, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Que maravilha! Se eu conseguir nessa noite transformar em palavras aquilo que Deus colocou dentro do meu coração como sentimentos, eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui para uma nova fase da sua vida. Alguém acredita que Deus transforma? Que Deus muda o curso de uma história em uma reunião como essa? Então, por favor, fique bem aberto para adorar Jesus, tá bom? E como eu sou pentecostal raiz, né? Quer me matar do coração é eu pregar e você ficar me olhando com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, né? Agora, quer me ver feliz é eu pregar aqui e você aí interagir comigo. A gente manda a glória para cima e Deus manda a glória de cima para baixo, tá bom? Eu sei que essa igreja é uma igreja extremamente educada, mas com autorização do pastor, vou fazer só um pedido. Eu tenho muita dificuldade de estar pregando e os irmãos se locomovendo, andando. Então, se você puder ficar sentadinho agora, eu prometo que vou pregar rápido, são 9 horas, até as 3 da manhã eu acabo, né? É tudo falso. Passou 5 minutos do que, além do normal, já vai todo mundo embora, fica só Pedro, Tiago e João aqui dentro, né? Pois bem. Então, se você puder me ajudar com isso, eu te agradeço muito. Me acompanha no teclado o pastor Roberto, que já cantou aqui. O Roberto trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn, mas como tudo na vida passa por ciclos, né? Ele estava lá em cima trabalhando com Benny Hinn. Aí veio a fase ruim, ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu, né, Beto? Me ajude aí então, Roberto, mude a música para mim. Eu li com vocês hoje um versículo que faz parte da minha história. Eu sou assembleiano, e o assembleiano tem lá o seu culto de juventude, né? Que as igrejas mais modernas e bonitas como essa dão outros nomes, né? Para o assembleiano é o culto de mocidade, né? Culto de mocidade, culto muito pouco frequentado, é o culto que os pais se livram dos filhos, né? Então, ao invés do pai vir com o filho para a igreja, diz: vai para o culto. Aí é um momento de paz que o pai tem, principalmente se o filho for um adolescente. Tem alguém aqui que é pai de adolescente? Levante a mão para eu ver. Meus sentimentos. Nem tudo é perfeito na vida. Eu sei do que você passa, né? E esse versículo me acompanha, João, desde muito tempo. Foi a primeira vez que eu fui num culto de jovens e alguém leu esse texto. Eu falei: que versículo bonito. E o menino que estava pregando, ele dissertou sobre o versículo, falando, né, desse poderoso e sábio homem que viveu nesse mundo, chamado Salomão, onde ele deixa um conselho para a posteridade, falando para as pessoas: lembrem-se de Deus, quando vocês ainda são jovens.
E depois disso, eu gostei desse versículo, preguei dele inúmeras vezes. Só que com o passar do tempo veio a maturidade, e com a maturidade vem um desejo da gente mergulhar mais fundo. E quando você resolve mergulhar mais fundo, você começa a descobrir coisas que você nunca descobriu. Eu sempre digo que servir a Deus é como uma criança que entra no jardim de infância. Você tem a opção de continuar no jardim de infância o resto da vida, ou você pode crescer, sair do jardim de infância, entrar no ensino médio, chegar até o ensino profissional, terminar fazendo mestrado. No reino de Deus é possível isso. É possível crescer. Aliás, é um desejo de Deus que todos nós cresçamos. Tem textos da Bíblia que falam que um dia Deus mandou um profeta andar dentro de um rio, e quando ele entrou, eram água pelos pés. E ele, que viveu a vida inteira no seco, quando sentiu água pelos pés, disse: agora eu estou podendo, né? A última Coca-Cola do deserto sou eu, todo mundo no seco e os meus pés molhados. De repente ele olhou para frente, e o anjo que estava medindo a água disse: é mais profundo. E ele disse: eu entrei e eram água pelos joelhos. E quando ele está com água pelos joelhos, diz: pronto, agora eu já conheço tudo, eu não consigo nem me mover direito. Quem tem água pelos joelhos anda igual um robozinho. E quando ele achou que estava fundo, Deus disse: é mais profundo. E ele entrou e eram água pelos lombos. E aí já não dá mais para andar direito. Aí é as ondas que vão levando a pessoa para cá ou para lá. Ele começou a entender que tem uma fase da vida que é Deus que leva a gente para lá, que leva a gente para cá, que leva a gente para o outro lado. E quando ele achou que já estava fundo o suficiente, ele olhou e disse: e o anjo mediu mais 1000 côvados, e eu vi um rio profundo, que não dava para andar dentro dele. Então eu tive que mergulhar. E quem mergulha acaba indo em lugares que ninguém nunca foi, vendo o que ninguém nunca viu, ouvindo o que ninguém nunca ouviu. A escolha é nossa: ficarmos no raso ou irmos no mergulho profundo. Quem tem coragem de mergulhar comigo hoje? Então pergunte para o seu irmão: você está bom de respiração? Consegue prender o fôlego? Então vamos lá. Salomão, filho do poderoso rei Davi, um dos 20 filhos que Davi teve. Começa aí para você um pouquinho de cultura bíblica. Davi teve 20 filhos, 19 meninos e uma única menina. Eu imagino o que acontecia quando essa menina entrava dentro do palácio. O nome dela era Tamar. Imagine um pai com 19 moleques, 19 meninos. E o tal do menino, quando está crescendo, parece que ele tem um pacto com outra dimensão, né? É perturbado e perturba o ambiente, quebra tudo, grita. Mas a menina é mais comedida. E eu imagino os 19 meninos pulando perto do trono, e a única menina subindo no colo do pai, agarrando as madeixas encaracoladas ruivas do cabelo de Davi, brincando com o rei. Então ela era a princesinha do pai. Davi teve 19 filhos e uma única filha. E esse moço que vai escrever este livro aqui é um filho de Davi, o último filho de Davi. Um filho que não vem pelas vias normais, ele vem pela contramão. Não é o filho desejado, esperado, porque ele não vai nascer do útero santo que veio através de uma união estável, abençoada pelo reino, abençoada pelos céus. Ele vai nascer de um útero adúltero, da horrível história que quase ninguém gosta de pregar, sobre quando o nosso herói, o nosso super-homem Davi, encontrou no meio do caminho uma criptonita chamada Batseba, a mulher mais linda do seu tempo. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, tendo unção na harpa para expulsar demônios, escreveu salmos fantásticos, não conseguiu sair livre daquela tentação e se entregou a ela. Ele teve com ela um relacionamento extraconjugal, ela engravidou e todo mundo conhece a história. Quando ela engravidou e contou a história para o marido, Davi ficou, contou a história para o amante, Davi ficou perturbado, esqueceu que era um homem de Deus, esqueceu que era santo, e usou o seu lado humano, a sua herança adâmica, e criou uma estratégia maléfica, cruel, e ele arquitetou a morte do marido da mulher, não sem antes ter uma outra ideia. Eu trago o marido dela do alto da guerra, ele vai passar uma noite com ela, já está há muito tempo sem namorar, vai chegar perto da esposa, vai namorar com ela, e vamos dizer que o filho é dela, mas ele trouxe o homem era tão apaixonado pelo que fazia,
que ele não entendeu como é que os seus amigos e os seus irmãos estão na guerra, morrendo, e ele é chamado para vir para as férias. Ele passa a noite na casa dele, mas não dorme com a esposa. A esposa vai e conta para o rei: meu marido não me toca. E a primeira atitude de Davi falhou. Então Davi encarna esse lado maléfico, negro, que todo ser humano tem dentro dele. Eu costumo dizer, pastor, que ninguém conhece ninguém a não ser Deus. Vou falar de novo e não se escandalize com isso. Só Deus conhece a gente. A sua esposa não te conhece, amigo. A senhora não conhece o seu esposo. Você não conhece o seu filho direito. Você conhece aquilo que eles permitem que você conheça. O ser humano, ele tem uma autoridade, né, para se metamorfosear. Ele encarna uma artista quando acorda. Quando vem para a igreja, ele encarna um crente. Quando ele vai para uma balada, ele encarna um mundano. Quando ele vai, nós temos essas várias facetas, né? Então o ser humano é assim. Só Deus conhece a gente. Quem imaginaria que o homem segundo o coração de Deus, um homem que compôs salmos poderosíssimos, ia mandar matar um homem porque ele adulterou com a mulher dele? Isso é cruel. Homicida e adúltero. E aí a mulher, depois que assiste o marido morrer, Davi senta no trono feliz porque o seu pecado foi concluído, a sua ideia mirabolante, maléfica foi concluída, porque ninguém sabe a história, só ele e a mulher sabem da história. E ele está sentado no trono dele, e Davi esqueceu que ele não andava sozinho. Davi tinha um amigo desde a sua infância. Quando ele era criança, as pessoas achavam que era um amigo imaginário dele, mas com o passar do tempo foram vendo que não era um amigo imaginário, era o Deus dele que andava com ele. O Deus para quem ele escreveu o Salmo 91, o Deus sobre quem ele escreveu o Salmo 51, que mais tarde, antes de morrer, ele é obrigado, a alma dele estava tão sufocada pelos erros que ele cometeu, que ele entrou diante de Deus e disse assim: Senhor, tira tudo que o Senhor me deu, tira a riqueza, tira a minha fama, tira o reino, mas não retires de mim o seu Santo Espírito, porque a sua presença é maior do que o dinheiro, é maior do que a fama, é maior do que tudo. Então não se afaste de mim. É esse homem que vai provocar tudo isso. E sentado no trono, com os olhos brilhando, imagina ele se ajeitando, né, feliz, alegre com o seu intuito, que deu tudo certo, o projeto funcionou. De repente entra pela porta do palácio um homem diferente, um profeta, chamado Natã. Eu não queria ser Natã. Quer perguntar por quê? Como é que você vai falar que o seu rei está em pecado, sabendo que o seu rei era mais querido do que qualquer pessoa pelo povo? Davi era amado pelo povo, Davi era amado por Deus. Aí Natã é obrigado a ir lá e colocar o dedo no nariz dele. Por isso que ao invés de chegar e usar um papo reto, fala: você pecou, Natã cria uma prosopopeia. Ele cria uma metáfora, ele conta uma historinha. É sabido que no seu reino há um homem muito rico, dono de muitas ovelhas, que recebeu um visitante, e para alimentar o visitante, ao invés de matar uma das suas muitas ovelhas, ó rei, ele roubou a única ovelha de um fazendeiro pobre. Davi ficou furioso. E aí Natã diz: o que é que tem que ser feito com este homem no seu reino, Davi? E Davi, impetuoso, sem orar, sem usar de misericórdia, sem pensar um pouquinho, porque toda a história tem duas versões. Anote isso como ensinamento. Toda a história tem duas versões. Briga de marido e mulher, de antigamente dizia que ninguém metia colher por causa disso. Você senta com a mulher, você dá razão para ela. Você senta com o homem, você dá razão para ele. Porque toda a história tem duas versões. É preciso ouvir todos os lados. Davi ouviu só um lado, e olha o que ele gritou no trono dele: pague esse homem 4 vezes pelo seu crime. Quantas vezes? Não ouvi? Mais uma vez. Você vai entender o porquê eu pedi para você memorizar isso. Nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é porque Deus está nos punindo. Nem sempre a praga, a maldição que se abate à nossa casa vem lá de cima porque Deus está furioso, segurando um raio, querendo te fulminar. Tem coisas que partem do nosso próprio coração. Na história de Davi você vai descobrir que não foi Deus que amaldiçoou ele. Deus mandou o profeta ir lá e contar, para abrir os olhos dele. Aí o profeta, usado por Deus, deu a ele uma escolha: esse homem está no seu reino, o que é que o senhor faria com ele?
Se Davi fosse equilibrado, diria: eu quero que ele venha aqui para que ele me explique porque foi que ele pegou a única ovelha daquele homem. Eu quero que ele venha aqui e me conte o motivo. Uma pessoa equilibrada faria isso. Davi foi tão impetuoso, tão justo, tão santo, que ele disse: esse homem vai pagar 4 vezes pelo seu crime. Natã abriu a boca e disse: és tu esse homem, ó rei. Davi ficou amuado, encolheu no trono e disse: pequei. Ele não disse mais nada. A Bíblia diz que ele só falou essa palavra: pequei. Quando ele disse pequei, ele não disse da boca para fora, ele se envolveu no arrependimento. Ele entendeu o que ele fez, caiu a escama dos olhos dele. O cérebro dele, que havia sido queimado, estava cauterizado, de repente foi curado. A sensibilidade voltou. Ele lembrou da presença do Deus dele. Ele ficou quieto, porque a presença de Deus encheu aquele santuário dele, aquele castelo dele, aquele palácio dele. E ele disse: pequei. Quando ele disse pequei, Deus tomou a boca do profeta. E aqui dá uma pregação de umas 5 horas, mas só para pastores. Porque Deus diz assim para ele: porventura eu te neguei alguma coisa desde que você está comigo? Que dia que você me pediu eu não te dei? E por isso que eu disse que é uma pregação só para pastores. Porque Deus está falando com ele sobre uma mulher que Davi dormiu com ela, que não era dele. E Deus está lembrando ele: porventura alguma coisa que você me pediu eu não te dei? Então dá 1 milhão de pensamentos aqui. Aí o Senhor diz: pois bem, como a maldição não saiu da minha boca, mas saiu da sua, foi você quem determinou o pagamento pelo seu crime. Vai pagar 4 vezes. E dos 20 filhos que Davi teve, 4 deles foram ceifados. 3 fisicamente e 1 moralmente. A primeira criança que não é poupada é o fruto do ventre de Batseba. A Bíblia diz que o menino nasceu bonito. Imagina, Davi não era feio, Batseba era linda. Imagina a formosura da criança. E ali ia crescendo. De repente ela adoece. Os médicos não dão conta. Ninguém descobre. Davi entende o que está acontecendo. Ele vai jejuar. Davi inicia essa história de fazer campanha de oração. 7 dias de oração. É Davi que inicia isso. Ele começa a orar 7 dias mais. Ele jejua 7 dias. Ele acorda de manhã, chama os empregados: como é que está a criança? Jejuei essa noite, orei. Piorou, rei. E ele vai orar de novo. No dia seguinte, agora está pior do que ontem. No 7º dia, a Bíblia diz que Davi saiu do quarto. Os empregados olharam para ele, não tinham coragem de contar para ele, com medo da reação dele, porque o menino já tinha morrido. Davi olhou o rosto deles e leu o semblante. Se aproximou deles e disse: o menino morreu? E eles disseram: sim, ó rei. Aí a Bíblia diz que Davi se levantou do chão, se lavou, trocou as suas vestes, se alimentou, entrou na casa de Deus e o adorou. Foi até Batseba e a confortou. E os empregados não entenderam nada disso. Disseram: o que houve, ó rei? Sabendo que o menino estava doente, o senhor quase morria. O dia que o menino morreu, o senhor ficou tranquilo? E aí Davi começa a mandar uns recados subliminares para nós. Pergunte qual? A vida continua. Tendo eu jejuado, o senhor não curou, o menino morreu, posso eu trazê-lo de volta à vida? Não posso. Então eu não posso ficar chorando pelo passado. O passado fica no passado, é daqui para frente. A vida continua. Diga comigo: a vida continua. É claro que uma pessoa que está no olho do furacão, no auge da tragédia, vai dizer para você que acabou a vida dela. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, é tão bom que Ele fez o ser humano à sua imagem, não a imagem de um animal irracional que age por instinto. Porque toda cólera e ira humana é instintiva, é animalesca. O que mata o outro mata por instinto. Mas nós temos a imagem de Deus. Deus não é instinto, Deus é espírito. E o espírito que Deus nos deu vai tratando as dores dentro de nós. Sei que você já deve ter perdido alguém muito querido na vida ou alguma coisa. Lembra do efeito no dia que você descobriu a vontade de pular, de morrer, de se jogar?
O tempo foi passando, a dor continuou, mas ela foi, mesmo você querendo alimentar a dor, chegou uma hora que você não conseguia mais. Ela por si só começou a arrefecer, a amortecer. Ela vai parando, mesmo a gente não querendo. Eu quero lembrar do meu filho, eu enterrei um filho, eu queria voltar a sentir aquela dor que eu senti no início, porque era a maneira de fazer o meu meia-culpa. Mas o tempo passou, 10, 15 anos se passaram, eu ainda tenho a memória dele aqui, mas eu não tenho mais aquela dor. E eu perguntei um dia a Deus: o que é isso? O Senhor disse: é um presente que eu dei para vocês. Eu falei: que presente, Senhor? Eu não deixo apagar a história, mas eu deixo vocês se acostumarem com a história, e a dor vai diminuindo ao ponto que você consegue conviver com ela. Se não fosse assim, muitos que estão aqui teriam se matado, muitos que estão aqui teriam arrumado outra história para a sua vida. A gente só aguenta viver porque a boa mão de Deus permanece sobre nós. O menino morre, Batseba está dentro do palácio, a história esparrama. Davi, a mulher era bonita demais, dormiu com ela de novo e nasceu um segundo filho. O nome dele? Salomão. Qual o nome dele? Enquanto Salomão é bebê e está crescendo, a ira de Deus continua sobre a casa de Davi. O primeiro filho dele é morto pela mão do próprio Deus, porque a Bíblia diz que não havia cura, foi Deus quem ceifou o primeiro filho de Davi. Temos um menino morto. Lembra que eu disse que Davi tinha uma menina? Qual o nome dela? Vamos ver se você se lembra. Tamar, a única filha. Davi está sentado no trono e ele ouve dizer que tem uma murmuração. Ele vê as pessoas passando, todo mundo correndo. Ele chama alguém: o que está acontecendo? Rei, aconteceu uma tragédia. Que tragédia? Sua filha Tamar foi estuprada. Quem estuprou minha filha? Seu filho Aminon. Incesto no palácio. Quando Davi ouve falar que foi o filho dele que estuprou a menina, qualquer pai tomaria atitudes, qualquer pai partiria para a vingança, qualquer pai agiria, sim ou não? Davi ficou quieto. O filho dele estuprou a única filha que ele tinha, e Davi não falou mais nada, e nem podia falar. Quer perguntar o porquê? O que ele ia falar para o filho? Você estuprou uma mulher que não era sua. O filho ia dizer: aprendi com o senhor, pai. O senhor também pegou uma mulher que não era sua. O senhor é a minha referência. O diabo começou a usar o passado de Davi contra ele. Como Davi não pode corrigir Aminon, como ele sente a ausência da pureza de Tamar. Naquele mundo antigo, a mulher estuprada era punida, não era o estuprador. A mulher era punida, ela era arrancada do seio da família e enviada à zona do Baixo Meretrício, porque entendia-se que uma mulher que era estuprada é porque ela havia dado a ousadia, ela havia seduzido o homem. Em Israel, até pouco tempo atrás, o crime era só da mulher. Nos tempos de Jesus foi assim. Lembra quando pegaram uma mulher no ato de adultério? Trouxeram para Jesus e falaram: essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei manda matar, o senhor manda fazer o quê? Aí Jesus disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Pois bem, mas o que é interessante é que a mulher foi pega no ato. Se ela foi pega no ato, tinha um adúltero do lado dela. E cadê o homem da história? Só arrastaram a mulher, porque a culpa para eles, no mundo antigo e machista, era só da mulher. Então Davi perdeu a filha, ela morreu para ele moralmente. Ele tem um filho morto pelas mãos de Deus, e ele tem uma filha morta moralmente. Como Aminon não é corrigido, ele se sente o reizinho do palácio. Ele sai de peito empinado, dizendo assim: tudo que eu quero eu consigo. Inclusive a minha irmã arrastei para minha cama. Um irmão de Tamar, que era irmão de Aminon, chamado Absalão, encontrou o irmão no corredor do palácio, começou uma discussão com ele. E imagina Aminon dizendo: se meu pai não me corrige, quem é você para me corrigir? Absalão ficou cego e matou o irmão com a própria mão. Alguém vai falar: Davi, morreu Aminon, mataram ele. Quem foi que fez isso com meu filho? Eu quero vingança. O seu outro filho, chamado Absalão. E Davi se cala, não corrige o filho. Também não podia, não tinha moral. O que ele ia dizer para o filho? Você matou um inocente. O filho ia dizer: aprendi com o senhor. O senhor não matou Urias, o marido de Batseba? Ele era inocente. O diabo usou o pecado de Davi para travar Davi. Davi agora não está bem emocionalmente. Abriu-se uma ruptura na alma dele. Ele começa a ficar depressivo e ele perde as estribeiras do reino. É por isso que Absalão viu que o pai era um frouxo
se levantou e deu um golpe de estado no pai. Absalão tomou o reino das mãos de Davi e disse: meu pai não tem força nem para corrigir um filho, como é que vai governar um reino? E o filho que Davi mais gostava traiu ele dentro do palácio. Davi, para não morrer, é arrastado por amigos para fora da cidade, para fora do palácio, senão o filho teria matado ele também. E Davi não ousou tocar em Absalão. Absalão abriu o cofre do reino, pegou 40 anos de reinado do pai, de dinheiro, de despojos de guerra, e acabou com tudo da noite para o dia, montando um exército de jagunços. Quando o reino havia se perdido, Absalão sentado no trono, um soldado fiel a Davi, que era primo de Davi, o capitão Abner, ele olhou a situação de Davi, que não reagia, viu o filho tomar o trono do pai e disse: não, a história do meu primo não vai acabar assim. Foi uma atitude de Abner. Ele chamou alguns soldados que sobraram, que eram fiéis a Davi, e partiu para uma emboscada contra Absalão e seus jagunços. Absalão tinha números, mas os soldados de Absalão não tinham experiência. Abner, Joabe, melhor dizendo, embora o exército dele fosse menor, mas eram de pessoas extremamente inteligentes e capazes, heróis de guerra. Então ele acabou desfacelando o exército de Absalão. Absalão foge, e a história é conhecida. Ele passa pelo meio da floresta no trote de um cavalo, os seus cabelos se emaranham num galho de árvore, o cavalo vai embora, ele fica pendurado pelo cabelo. Quem conhece essa história da Bíblia? Aí chega diante dele Joabe, o capitão. É um menino buchudo que está pendurado ali, é um adolescente. Adolescente faz burrice toda hora. A punição dada a ele, a dosimetria foi pesada demais. Ele podia ter tirado o menino dali, prendido ele e levado para o palácio, mas não, ele catou uma espada e fincou na barriga do menino e matou Absalão. Quando a notícia chega em Davi, Absalão, seu filho, foi morto. Davi grita: quem matou meu filho? E alguém diz: seu primo, Joabe. E Davi fica quieto, não pode falar nada. Quer perguntar por quê? Porque quando Urias veio e não dormiu com Batseba, ele voltou para a guerra com um bilhete. Lembra? Davi deu um bilhete para Urias e disse: leve para o comandante da sua esquadra. O comandante era Joabe. Quando Joabe abriu o bilhete, estava escrito assim: primo, o portador desse bilhete não pode voltar vivo, ele precisa morrer. Joabe entendeu a letra de Davi e mandou Urias para o alto campo de batalha. E Urias morreu no mesmo dia. Davi não podia corrigir Joabe, porque Joabe era cúmplice do pecado dele. Davi volta para o trono, mas nunca mais é o mesmo. Ele envelhece e começa a escrever salmos doloridos demais. Quando ele está para morrer, vem um momento de lucidez e ele entende que mesmo Batseba e o menino que vai crescendo chamado Salomão estão no palácio. As pessoas sorriem para Salomão e para Batseba quando estão perto de Davi. Quando não estão perto de Davi, todo mundo, a boca miúda, diz: adúltera, filho do pecado. Todo mundo sabe que quem tem que herdar o trono do pai é o primogênito, mas Salomão é o último. Ele nunca seria rei de Israel. Então Davi, antes de morrer, faz entrar dentro dele, dentro do quarto dele, todos os filhos, os que sobraram. Ele abençoa um por um. E por último entra Batseba e um menino de 8 anos, chamado Salomão. Por quê, Senhor? Porque a sua mão está cheia de sangue de inocentes. Quem são os inocentes? Urias, o filho de Batseba, Aminon, Absalão, Tamar morta moralmente. O Senhor diz: não quero nada da sua mão, porque a sua mão está cheia de sangue inocente. Davi volta em si, olha para o menino e diz: vai ter mais sangue inocente na minha casa. Se eu morrer agora, vão matar esse menino e essa mulher. Então Davi usa o seu último cartucho. Ele usa o seu último momento de comunhão com Deus. Ele chama o menino, e a Bíblia diz que ele fala para Salomão: coloque a sua mão debaixo da minha coxa direita. E o menino coloca a mão debaixo da coxa do pai. Davi trava a mão do menino entre a sua coxa e o colchão da cama. E Davi diz a uma criança: repete as minhas palavras. Promete, prometo, ser fiel, serei fiel ao meu Deus, ao Deus do meu pai.
Promete ser fiel ao Deus do seu pai? Prometo. Promete seguir ele nos princípios? Prometo. Uma criança prometeu. Quando ele termina de prometer, ele diz: Deus, meu último pedido, permita-me quebrar uma lei. Se o meu primeiro filho deveria ser rei, se esse meu primeiro filho for rei, essa criança vai morrer, a mãe dele vai morrer. Então, Senhor, eu quero que o Senhor inverta a fila. O último vai precisar ser o primeiro, para não morrer. Senhor, transforma Salomão no rei. Transforma o meu filho do pecado naquele que vai dar a continuidade do meu ministério. Você pode imaginar o céu, Deus olhando os anjos aqui, os anjos advogados pegando os livros, falando: Senhor, a lei está estabelecida. Se o Senhor ouvir Davi, o Senhor vai quebrar uma lei. E Deus olhando para Davi, e aí digo eu, não a Bíblia, e Deus lembrando Davi menino, vendo Israel sendo humilhado, e ele encarando Golias. Deus vendo Saul pecar, endemoniado, e o menino tirando uma harpa e tocando. E Deus lembra do menino assumindo o trono e buscando a arca da aliança que havia estado entre os filisteus. E Deus lembra do menino construindo salmos, os salmos mais lindos. E Deus lembra de toda a folha corrida dele. E Deus põe em uma balança tudo que ele fez, e Deus põe do outro lado da balança os pecados dele. E Deus viu que tudo que ele fez foi muito maior do que os seus pecados. A balança de Deus não é igual a nossa. A balança de Deus é justa. Faça nesse mundo 99 coisas boas, e vão te chamar de anjo. Tendo feito 99 coisas boas, faça uma só errada, e você receberá o nome de demônio. Você pode perder tudo que construiu por um único ato. Isso é o homem que faz. Deus não age assim. Deus tem uma balança justa. Aí Deus olhou para Davi, o homem segundo o seu coração. Aí Deus foi olhar para o fruto do pecado, chamado Salomão. O ventre de Batseba era um ventre adúltero, sim ou não? Pode uma fonte jorrar água doce e amarga? Sim ou não? O primeiro fruto que saiu era fruto do pecado, sim ou não? E o segundo também era fruto do pecado. Então não tem lógica nos pensamentos de Deus. Deus não mede todos pela mesma régua. Deus tem com cada um de nós um mistério. Vou repetir: com cada ser humano que está aqui, Deus trata de uma forma. Tem coisas que eu não sei, e ninguém sabe, a não ser Deus e você. Às vezes como pastor, às vezes, não sei se acontece com o senhor, lá na minha igreja acontece que lá os meus crentes, a minha igreja parece a caverna de Adulão. Lembra da caverna de Adulão? Davi chegou, só tinha rejeitado. É os crentes da minha igreja. Um falta orelha, falta braço, falta nariz. Tem hora que eu olho e digo: Senhor, me dá graça. Aquele ali não podia. Senhor, tira aquela ovelha, prepara e leva. E aí Deus não prepara e também não leva. E hoje, depois de 10 anos de igreja, a criatura que me dava trabalho hoje só trabalha para o reino. Aí o Senhor fala para mim: se eu tivesse preparado e levado, você não tinha esse obreiro hoje. O Senhor disse: eu vejo que vocês não veem, por isso eu faço aquilo que vocês não fariam. Então deixa eu te dar uma palavra. Quando você ver alguém fazer alguma coisa que na sua mente, na sua filosofia cristã não deveria ser o certo, e de repente você vê a pessoa ser usada por Deus de outra forma, não diga que é hipocrisia, que é falsidade, que é teatro. Não toque, porque tem pessoas que Deus trata de uma maneira diferente. É mistério. Há um mistério de Deus com você, sabia? É por isso que até hoje você permanece aqui. Só deu trabalho até hoje. Você é um investimento de Deus a longo prazo. O investimento a curto prazo é bom. Você investe, já colhe os louros dali. Você é aquele tipo de investimento que quem investe tem angústia. Os caras de Wall Street, quando pegam uma empresa falida, compra a empresa, vai 30 anos para levantar ela, e de repente em 2 anos ela dá um lucro que paga todas as dívidas de 30. Se homens fazem isso porque eles entendem, têm habilidade de negócio, enxergam uma coisa que para todo mundo quebrou, mas eles enxergam além. Se homens que não são Deus enxergam além, imagina aquele que te chamou para esta igreja.
Anota o que eu estou dizendo. Ninguém tira você desta casa. E se levantar contra você 11.000 demônios de acusação, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não poderá ser atingido. Ah, meu Deus. Beto, muda a música. Deus tirou o olho da cama do seu servo em depressão, indo embora. E Deus olhou para o menino segurando na mão da mãe. Aleluia. Eu me emociono só de lembrar o que a Bíblia diz. O primeiro, Deus matou. O segundo, a Bíblia diz que Deus amou. Vou falar de novo. O primeiro filho de Batseba, Deus matou. O segundo, Deus amou. Não entrou no seu coração ainda? Vou falar de novo. É o fruto do ventre maldito e adúltero. O primeiro filho, Deus matou. O segundo filho, por causa da oração de Davi, Deus amou. Será que não é aqui que nasce o pensamento de Deus, que mais tarde os profetas transformarão em poema? Que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira? Será que não é baseado nessas histórias que nós lemos textos na Bíblia, como aquele que diz assim, que os inimigos vêm contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos acabam fugindo de você? Será que não é baseado nessa história que alguém escreveu muito mais tarde, que para cada dia de humilhação haverá dupla honra? Eu sei que Deus ungiu o menino Salomão para ser rei em Israel. Não se sabe a idade que ele assumiu o trono, entre 8 e 18. Ao assumir o trono, como ele é muito novo, não era casado, ele assume o trono solteiro. Ele herda do pai um reino quebrado, porque Absalão roubou tudo que o pai tinha. Ao assumir um reino quebrado, ele faz com os seus amigos um levantamento do que sobrou do reino do pai. Alguém diz: sobraram do reino do seu pai apenas 1000 bois. Temos essa história lá no livro das Crônicas. E ele falou: sobrou 1000 bois, não tem nem vaca, não, o seu irmão acabou com as vacas. Se tivesse vaca, tinha leite, queijo, requeijão. Ele vendeu até as vacas. Só sobraram 1000 bois de arado, bois com os músculos duros, que até para comer carne deles é difícil. Aí Salomão diz assim: se sobrou 1000 bois, eu vou dar tudo para o Deus do meu pai. Já leu isso lá no livro das Crônicas? E Salomão deu a Deus um sacrifício de 1000 holocaustos. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus entrou no quarto de Salomão e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Sabe o que eu acho engraçado? Davi cantava, dançava, orava, era o crente do mistério e do reteté. Deus nunca chegou em Davi e disse: pede o que você quiser. Mas chegou um menino chamado Salomão, que não tinha cantado nem dançado, mas a sabedoria dele foi tão grande que ele pegou tudo que tinha e deu para Deus. Deus olha assim: nem Davi me deu tudo que tinha. Já que você me deu tudo que é seu, eu vou te dar tudo que é meu também. Você me deu 1000 bois, pede o que você quiser. Deus arriscou muito ali, sim ou não? Imagine se ele pede: eu quero viver para sempre. Eu estaria pregando e ia levantar um velho ali atrás dizendo: estou aqui. Imagine se ele fala: eu quero voar. E ia ter um texto na Bíblia: houve um homem que tinha asas e voava. Porque Deus não pode se contradizer. Deus diz: pode pedir o que você quiser. E olha o que ele pede: eu quero sabedoria para entrar e sair diante do seu povo. Deus ficou tão espantado que ele disse: além de pedir sabedoria, eu vou te dar mais coisas. Porque você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, longevidade de dias, riqueza. Mas você pediu sabedoria? Eu te dou sabedoria, mas eu também entrego nas suas mãos os seus inimigos. Eu também te dou riquezas. Eu vou te dar longevidade de dias. E a sabedoria que veio sobre Salomão salvou o reino. Pergunte: de que forma? Primeiro, ele contraiu 700 casamentos. E eu me lembro que muitas pessoas chamam Salomão de mulherengo ou maníaco sexual. Não é nada disso. Os casamentos dele eram casamentos para unificar reinos pequenos. Naquele mundo antigo, quando alguém casava com uma moça, o pai da moça dava o dote para o rei. Então ele casou com moças de tribos ao redor, de nações pequeninas, e cada uma delas, quando vinha com a riqueza dos seus pais.
700 casamentos, 700 riquezas. Daí o reino de Salomão ergue. Como ele teve 700 mulheres, não amava nenhuma, porque eram casamentos políticos. Quem estudou a história do Brasil deve lembrar na sexta série, quando a gente aprende sobre Leão e Castela, os reinos portugueses, espanhóis, casavam entre si, casamentos que eram feitos apenas por política, para unificar reinos e ter riqueza e não dilapidar patrimônios. Foi isso que Salomão fez. Ele não era um inveterado maluco. 700 casamentos. Como ele não amava nenhuma mulher, repito, ele casou 700 vezes sem amor, era apenas sabedoria para edificar o reino. Na ausência do amor verdadeiro, ele se entregava às paixões com as concubinas delas. Por isso ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres, e nenhuma delas preenchia o coração dele. Nenhuma delas tocava o coração dele. E aqui eu começo a pregação dessa noite, que até agora foi só a introdução. Amém? Posso pregar? Olha para o seu irmão e diga: aperte o cinto aí, porque nós vamos fazer uma viagem e vamos descobrir, diga, vamos descobrir que o relógio do tempo não para. Vamos lá. Como ele tem 700 mulheres e 300 concubinas, mas não tem nenhum amor, e não vale a pena viver nessa vida sem você ter pelo menos conhecido um amor. Não vale a pena viver essa vida se você não encontrou a sua cara metade, a tampa para o seu balaio, a meia para o seu pé. Não vale a pena viver. Se você nunca sentiu flores no estômago, se você nunca fez loucuras, algumas inclusive descabidas, tipo comprar um buquê de flores na escola da criatura, pular um muro, ou pior, contratar aqueles caminhãozinhos com música, com alguém com microfone para ir na porta da casa da criatura. Se você nunca fez isso, você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é paixão. Se você nunca pagou mico por uma paixão, você não sabe o que é paixão. E Salomão era um homem como eu e você. E não é que um belo dia cruzou o caminho dele uma mulher, mas não era uma, era a mulher. Ele olhou para ela e ele arriou os 4 pneus. Ele ficou de 4. Chamou a atenção dele a cor da pele dela, o cabelo dela, as curvas do corpo dela. Ele escreveu para ela cartas de amor, que foram transformadas em um livro da Bíblia, Cantares de Salomão, ou Cântares de Salomão. É um livro de amor. O livro de Cantares de Salomão já foi arrancado do nosso cânon sagrado uma vez, sabiam? Foi no concílio de Nicéia que brigaram e voltaram o livro para dentro da Bíblia. Tiraram da Bíblia. Quer perguntar por quê? Promete que não vai se escandalizar? Então diga por quê. Porque para os irmãos da idade medieval, da igreja que estava nascendo, eles liam o livro de Salomão e ficavam rubros, ficavam vermelhos, ficavam envergonhados, porque o livro de Salomão era chamado de livro erótico. Para eles era um livro quase que pornográfico. E quem já leu o livro de Salomão sabe do que eu estou falando. Salomão vai falar com a Sunamita, a namorada dele, e ele diz para elas: eu quero me perder nas curvas do seu corpo, quero tomar vinho na taça do seu umbigo, os seus seios são como cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que se faz com a uva. Está escrito. Está escrito. Ai, Jesus. João, avalia se isso vai para o DVD ou não, tá bom? Pois bem, Salomão se apaixonou por ela. Ele se apaixonou pela Sunamita, a rainha de Sabá, uma rainha africana, que atravessou o continente para ir lá em Israel para beber da sabedoria de Salomão. Você acha mesmo que Salomão deu para ela 10 vezes mais presentes do que ela levou, só porque ela foi lá? Ele se apaixonou por ela. Ele vai chamar ela no livro de Cantares de Meilená, que o padre João Ferreira de Almeida, português, foi traduzir para nós, escreveu assim: tu és morena queimada pelo sol. Nada disso. No original é: tu és negra como um carvão. É como uma pérola negra encontrada no fundo de um oceano.
Salomão se apaixonou por aquela mulher, mas foi uma paixão arrebatadora. Ele tomou ela para si, ele dormiu com ela, porque ele era rei, podia tudo. Mas quando ela foi embora, ele não pode pedir ela em casamento. Pergunte por quê? Ai, Jesus, fala ou não fala? Beto, muda a música. Porque aparentemente todo verdadeiro amor é impossível. Ele não podia casar com ela porque haviam problemas diplomáticos. Como ele era filho de Davi, não podia se misturar com outras raças. E ele era aconselhado pelos seus súditos: o senhor pode dormir com ela, pode namorar com ela, mas o senhor só não pode casar com ela. E como ele não podia casar com ela, ele não podia tê-la do seu lado todos os dias. Então ele começou a levar uma vida de amores. Então ele mandava cartas para ela. As cartas foram condensadas e se transformaram nesse livro aqui. Eu imagino que um dia Salomão escrevendo: do que adianta você estar arrebatado por amor e não poder contar para ninguém? A primeira coisa que a gente quer fazer é sair contando para o mundo inteiro: achei. Você precisa colocar para fora. Como ele não pode contar para ninguém, ele lembrou dos conselhos do pai dele quando criança: é melhor cair na mão de Deus, meu filho, do que cair na mão do homem. E um dia Salomão vai falar com Deus sobre ela: Senhor, achei. Achou quem, Salomão? A mulher da minha vida. E por que você está assim tão faceiro? Porque ela é a mais linda do universo. Como assim, Salomão? Ela é bonita, a cor da pele dela é bonita, o corpo dela é bonito, ela é assim, ela é assado. Eu fiz poemas para ela, eu virei até poeta, Senhor. E daí? Senhor, ela é a alma gêmea, é minha, eu encontrei a razão da minha vida, ela é perfeita, ela é isso, ela é aquilo. Quando ele estava chegando lá em cima, Deus falou assim: Salomão, abaixa a bola. Por quê, Senhor? Porque ela é bonita, mas ela não é a mais bonita. Como assim, Senhor? Tem uma mais bonita do que ela. Nunca vi, eu já vi de tudo, eu tive 1000 aqui no meu palácio. Ela é a que eu conheço, Salomão, que você ainda não conhece, é mais bela do que a tua sunamita. Senhor, posso ver ela? Vou te mostrar. Mas vou te mostrar numa foto que no seu tempo não existe. Só no futuro vão entender. Eu vou te mostrar ela numa foto holográfica. Alguém já viu foto holográfica? Você olha de frente, está de um jeito, você vira, ela muda. Você vira para cá, ela muda de novo. O Senhor diz: vou te mostrar uma foto holográfica dela. E Deus fez explodir na frente dele a visão de uma mulher. E quando Salomão olhou, ele, que era um homem que tinha respostas para tudo, começa a fazer perguntas. Pergunte quais? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Cantares capítulo 6 versículo 10, se der para colocar aí na tela. Cantares de Salomão capítulo 6 versículo 10. Salomão viu uma foto, ele olhou e ele não acreditou no que via. Ele perguntou: quem é esta que aparece como a alva do dia? De repente a mulher mudou de figura. Ele disse: já não é mais como a alva do dia, é formosa como a lua. Ele limpa os olhos e ele olha: já não é mais formosa como a lua, ela é brilhante como o sol. Ele limpa os olhos: já não é mais brilhante como o sol, ela é como um exército com bandeiras. Quem é esta? E Deus respondeu assim para ele: ó, segredo. Salomão morreu sem saber quem era aquela mulher que ele viu. Imagine, o homem mais sábio do mundo, que tinha respostas para tudo, morrer com uma indagação. Ele viu uma mulher e não sabia quem era ela. Se porventura alguém aqui for para o céu antes de mim, chegar lá no Campos Elíseos, encontrar um homem com cara de louco, porque toda pessoa inteligente é meio louco, com a mão para trás, pergunte para ele: seu nome é Salomão? Ele vai dizer que sim. Você estende a mão para ele e diz assim: tudo bem, eu sou da geração futura, era lá da igreja de Floripa. Teve um pastor que foi lá pregar para nós e ele mandou procurar o senhor aqui. E vai perguntar: para quê? Ele disse: para eu trazer uma resposta para o senhor. Que resposta? O senhor morreu com uma pergunta. O senhor viu uma mulher, não vi? Você vai ver o olho dele brilhar, porque apaixonado brilha. Sim, eu vi. Ela era assim, assim, assim. O senhor sabe quem é ela? Não sei. Eu sei. Como você sabe? Se eu sou sábio, o mais sábio que existiu. Aí você vai responder para ele: porque Deus oculta dos sábios e revela para os pequeninos. E ele vai dizer: conta logo, quem era aquela mulher que eu vi? Aí você vai encher o pulmão de ar, murchar a barriga, estender a mão e dizer: prazer, sou eu.
Como assim? Você vai dizer: eu faço parte da noiva do Cordeiro de Deus. Eu sou a igreja que nasce como a alva do dia, porque a alva do dia vem explodindo num farol de cores quando tudo está escuro. Depois disso eu apareci formosa como a lua. A lua é brilhante, ela sempre está lá no mesmo lugar. Nem sempre dá para ver, Salomão, porque às vezes vem uma tempestade e encobre ela. Às vezes ela está minguante, às vezes ela está num quarto crescente, às vezes ela está triste, mas tem dia que ela está muito cheia, mas ela sempre está lá. Passa o tempo, mas ela permanece. Você vai dizer: eu sou esta igreja. O comunismo não conseguiu matar a gente, Roma não conseguiu matar a gente, o PT não conseguiu acabar com a gente, mas a glória do Senhor permanece com ela viva. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? Oh, arrepiou até a minha barba. Brilhante como o sol. Ela não é o sol, mas ela brilha como o sol. Que sol, pastor? O sol que Malaquias disse para nós, o sol da justiça que brilha sobre esse mundo. Brilhante como o sol, ela recebe o calor e o brilho do sol. Agora vem a parte mais bonita, que é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Cadê o versículo? Põe de novo o versículo. Terrível ou formidável como um exército. Quantos exércitos? Me mostre. Quantos? 1, 2, 3, me mostre. O quê? Um exército com... Não ouvi direito. Bandeiras no plural. Um exército só tem uma bandeira. O Brasil vai para a guerra, pega soldados de Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Belém, mas quando chegam na guerra, levam somente uma bandeira, a bandeira do seu país. Esta, Salomão disse que ela é formidável como um exército, mas com bandeiras. Isso aqui eu levei tempo para descobrir. Pergunte: o que está escrito aí, pastor? Está escrito que esse exército está vindo de guerra. O exército da Rússia está invadindo a Ucrânia. Ele entrou lá com a bandeira da Rússia. Se ele vencer a guerra, ele vai sair de lá carregando a bandeira da Rússia e a bandeira da Ucrânia. Um exército vai para uma guerra com uma única bandeira. Alexandre o Grande ia para as guerras com a bandeira da Grécia. Ao voltar, voltava com a bandeira de todos os países que ele conquistava. Deus mostrou para Salomão dizendo assim: ninguém para a minha noiva. Ela está num campo de guerra. Quando a guerra terminar, ela volta com várias bandeiras. A bandeira dos drogados que serão salvos, das prostitutas que serão salvas, a bandeira do maior evangelismo, do maior avivamento, a bandeira que vai colocar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, para correr de Floripa. Esta é a igreja verdadeira. Quem pode dar um grito daquele tamanho? E a título de curiosidade, foi defendendo esse versículo que o livro voltou para a Bíblia. Alguém se levantou no concílio de Nicéia e defendeu, dizendo: o livro que Salomão escreveu não falava só das suas paixões, fala da paixão de Cristo pela sua igreja. Uma paixão que também é impossível e cheia de dores, uma paixão que também passa por provações e lutas, mas uma paixão que leva a um amor verdadeiro e eterno. Amém até aqui? Só que Salomão, quando escreveu esse livro aí, ele era um garotão ainda. Por isso ele só pensa em amor, porque jovens e adolescentes têm esse desejo, faz parte da sua natureza, encontrar uma cara metade para viver. Eu me lembro quando era jovenzinho, pastor, lá na minha igreja, eu me converti, né? Saí do mundo, entrei na Assembleia de Deus. Eu olhei para a mocidade e falei: vou casar com aquela moça ali. Casei-me com ela, irmã Edileuza. Era a menina mais linda da igreja. Só que eu estou chegando agora, não conheço o sistema. Chamei o líder da mocidade e disse: como é que eu conquisto a Edileuza? Ele olhou para mim e disse assim: seja romântico, recite uns versos para ela. Eu disse: os versos que eu sei, se eu recitar não vai prestar. Vindo do mundo cheio de carrapicho. Eu falei assim: não tem nenhum livro de crente que fala de amor? Ele disse: tem, na Bíblia. Eu disse: qual? Cantares. Eu comi o livro de Cantares, eu bebi dele, eu li a semana inteira.
Eu fiquei procurando um versículo ou dois para mandar para ele. Disse: escreva uma carta para ela. Eu passei horas, semanas, eu subi um monte, eu desci um monte, porque eu falei, eu tenho que impressionar. Muita gente já deve ter tentado ali, não deram conta porque ela é difícil. Se ela é difícil, tem que ser alguém que chegue diferente. E eu li um versículo de Cantares que meu coração passou pela boca. Eu escrevi com letras garrafais. Eu coloquei coraçõezinhos, coloquei em cima: para você. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, não dá isso aí. Escrevi, terminei, dobrei. Eu até hoje, o meu pensamento é por causa daquela porcaria do perfume que eu borrifei nela. Eu borrifei aquela desgraça do almíscar. Tá rindo porque conhece, já usou. O almíscar é o perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, para atormentar os varões desviados da igreja. Só pode ter sido aquela porcaria. Escola dominical, eu nem prestei atenção na matéria. Eu sei quando terminou, entre o intervalo da escola dominical para o ensaio da mocidade, ela ia ali perto da cantina beber água. Eu fui atrás para a irmã Edileuza, bem formal, né? Irmã Edileuza: pois não, irmão Marcos, eu queria entregar para a senhora aqui esse bilhetinho, e no final aí está escrito assim que eu quero uma resposta na Bíblia, tá bom? Ela disse: pois não. Levou embora. Naquela semana eu não dormi, eu não comi direito. Falei com o Marco, que é meu líder de mocidade, ele disse: não, vamos colocar as irmãs em oração, vai funcionar. Você fez tudo direitinho, Deus vai te dar. Pede que Deus dá. Bate a porta que a porta abre, né? Fiz tudo certinho. Domingo da frente, escola dominical. Que prestar atenção na escola dominical, que nada. Quando terminou o intervalo, eu passei perto dela umas 8 vezes, né? Porque eu achei que ela não estava me vendo. Aí ela falou: ah, irmão Marcos, conforme o senhor pediu, está aqui, resposta. Respondi com o versículo da Bíblia, viu? Quando ela me entregou aquele bilhete, me deu desarranjo. Você ri porque não era você, coisa dos... Me deu um desarranjo que não tinha Imosec que resolvesse. Eu corri para o banheiro na hora. Eu sentei no trono. Eu fechei a porta. Antes de abrir, eu peguei a carta e fiz assim. Não tinha cheiro de nada. E eu falei: deve ter ficado emocionada demais. Esqueceu até de borrifar um perfumezinho. Eu sei que havia um seiva de alfazema, um leite de rosa, coisas da época. Só tinha isso naquela época. Eu falei: vai ter um trem desse aí, né? Aí eu abri, irmãos, quando eu abri, estava escrito assim: irmão Marcos, como o irmão me pediu uma resposta na Bíblia, eu esperava que ela fosse escrever assim para mim: vem, amado meu, vem saltando pelos montes. Poxa, eu li da Bíblia, ela era crente mais antiga do que eu. Vai responder na Bíblia. Pois ela respondeu na Bíblia, mas ela não respondeu em Cantares não. Ela escreveu assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Para trás de mim. Me deu uma raiva. É sério. Mulheres não entendem homens apaixonados. O homem apaixonado, ele se perde, ele tenta acertar e acaba errando. Mas ela não entende de poema. O tempo passou, eu consegui reconquistá-la, nos casamos. Por 2 ou 3 vezes eu tentei tocar no assunto, dormi no sofá. Ela não entendeu nem a mim, nem Salomão, porque eu copiei o Salomão. E está todo mundo perguntando: o que o senhor escreveu, né? Eu escrevi assim para ela: Edileuza, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. O povo não conhece a Bíblia. Você conhece as éguas de Faraó por acaso? Você sabe como elas eram? As éguas eram branquinhas, eram árabes. Tinha lá um lugar, não adianta, é melhor deixar para lá. Mas o relógio do tempo não para. O tempo passa. Salomão chega naquela fase que Freud vai chamar de idade do lobo. É aquela idade que o homem saiu dos inta, entrou nos enta, mas não está naqueles enta bem grande. Ele já não é mais nem louro, nem grisalho. Não é mais cabelo preto, nem é cabelo branco. Está naquela fase onde o homem está se autoafirmando. E o homem, quando chega nessa fase,
Ele não pensa mais em azaração, em sair correndo atrás de uma cara metade, porque ele já construiu uma vida. Ele agora pensa no que vai deixar para a posteridade. E aí Salomão olha para toda a sua vida pregressa, entra lá no seu palácio, vai lá naquela escrivaninha onde ele escreveu cartas de amor para a sunamita. Ele pega o nanquim, uma pena, pega papiro e começa a escrever conselhos. E ele escreve o livro de Provérbios. Qual o nome do livro? Quem gosta de literatura como eu gosto, quem lê um escritor, você pode ler outro livro que não tenha sido ele que escreveu, você sabe que foi ele que escreveu, porque geralmente o escritor ele tem uma direção, ele tem uma alma poética, ele escreve sempre da mesma forma. É como quem canta sempre da mesma forma. Só que quem lê Provérbios e lê Cantares vai falar assim, são pessoas diferentes. Porque o cara que escreve Cantares está apaixonado, só fala de amor, só fala de poemas, de coisas bonitas. O cara que escreve Provérbios, parece que ele está fora da casinha. Ele dá uns conselhos muito loucos. Aliás, a Bíblia é cheia de conselhos loucos. Tem um conselho na Bíblia que diz assim, ó, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Dá esse conselho para o seu filho hoje à noite. Filho, ó, programão para você hoje. Qual, mãe? Nada de ir naquela balada. Não. Tem um velório ali. Pense num caixão de madeira, bem envernizado, flores. Do lado tem lá um chazinho, uma bolachinha maisena. Você vai ver o seu filho falar, tá louco? Como é que é melhor ir a um velório que a uma festa? Adolescentes nunca vão entender isso, porque estão em outro tempo. Jovens nunca entenderão isso. Mas a gente que é pai e mãe, a gente entende. Filho sai de casa, a gente não dorme. Enquanto não entra pela porta, a gente não sossega. Filho não dá a mínima para nós, esquece, né? Esquece até de mandar mensagem, estou chegando, cheguei no lugar. Então nem aí para nós, mas o pai e a mãe não dormem. Se o pai e a mãe pudessem falar, ó, vá num velório, a gente diria, porque quem vai para um velório e olha para aquele paletó de madeira, você vê que aquela pessoa que estava viva até semana passada, e agora está morta por uma imprudência na estrada, por uma coisa estranha ou drogas, a pessoa sai do velório pensando na vida. A gente sai de um velório vendo que nós somos de verdade. Semana retrasada eu estava no cemitério de Congonhas, em São Paulo, enterrando um grande amigo meu, bispo Paulo Moura, que tinha uma igreja linda lá em São Paulo, na Galeria Borba Gato. Eu gravei naquela igreja umas 30 mensagens. Tínhamos todas as segundas-feiras 3, 4 mil pessoas ali. Era um homem de Deus, um homem querido, um homem que abriu portas para todas as pessoas. E agora eu cheguei do lado do caixão dele. Quando eu olhei o bispo ali, 60 e poucos anos, uma maldita diabetes. A diabetes fez uma ferida no dedão dele. Ele estava nos Estados Unidos, na casa de um amigo meu, apóstolo Tenório. O Tenório disse, vamos aqui no hospital. A gente falou, não, eu vou resolver isso no Brasil, é só um cortezinho. A enfermidade foi crescendo. O médico falou que tinha que amputar o pé, ele não aceitou amputar. A família tentando convencer, ele entrou em coma. Não voltou mais. Eu olhei para ele naquele caixão e falei assim, meu velho, quando eu vi o caixão dele descendo dentro daquele buraco, foi me dando uma angústia, uma agonia. Porque quando ele me trouxe para pregar em São Paulo, eu era um garoto. E hoje eu já sou avô. E eu olhei para ele, e o meu fim será aquele ali, se Jesus não voltar no meu tempo. Só que adolescentes e jovens não pensam nisso, pensam só no momento. Essa geração nossa, essa geração materialista, capitalista, essa geração sem humanidade, essa geração de internet, acha que a vida é eterna aqui nessa terra, e ela não é eterna aqui. Ela começa aqui, termina a sua parte de matéria aqui, e a sua alma é projetada para a eternidade. O que fazemos aqui reflete na eternidade. O cristianismo é a única religião do mundo que começa aqui, mas não termina aqui. Ela projeta você para uma outra vida, e é isso que nos dá esperança. Mas saber que a vida passa. Muda a música, Beto. Semana passada, para não ter uma crise de choro, me fazer de forte, eu tive que me controlar muito. Cheguei na casa da minha mãe e fui dar comida na boca da minha velha. E eu tentando colocar comida na boca dela, lembrando, eu lá na Vila Tatu, uma vida de pobreza, ela me dando de manhãzinha meu café da manhã, era um ovo cozido, que ela cozinhava só um pouquinho, colocava um pouquinho de sal. Eu vi a minha mãe colocando
aquilo na minha boca e eu agora estou colocando na boca dela, usando fralda. O homem que espera em Deus só nessa vida é o mais miserável de todos os homens, porque o relógio do tempo não para. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele, disse Salomão. E outras centenas de provérbios que ele deixa como conselhos, porque ele viu tudo, ele viu a vida passar, ele experimentou de tudo. Então ele disse: pessoas, sejam inteligentes. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Leiam a minha vida, vivam aquilo que eu vivi. Ele encerra o livro de Provérbios, porque o relógio do tempo... Muda a música de novo, Beto. Um belo dia Salomão acorda. Estou indo para a conclusão. Para levantar daquela cama quase precisou de ajuda agora. Vai se escorando pela parede, ou com uma espécie de andador antigo. Ele entra dentro do banheiro dele, da casa que ele levou 14 anos para construir. A casa de Deus ele levou 7. Pense num homem vaidoso. A casa dele gastou o dobro de tempo para fazer. Se a de Deus era bonita, o templo de Salomão era bonito, com toneladas de ouro. Imagina o palácio que ele levou para fazer, que ele fez 14 anos, o dobro do tempo para fazer o templo. Ele vai olhando as paredes, com aquelas pedras que eu não sei nem dizer o nome. Ele entra no banheiro, toma o seu banho com dificuldade. Quando vai olhar para o espelho, limpa o mormaço, e quando ele olha, ele quase tem um infarto. Quer perguntar por quê? Ele procurou naquele espelho aquele moço bonito, aquele que amava a sunamita, aquele que escreveu cartas de amor, que tinha os cabelos ruivos ou louros, que tinha a pele esticada com a sua tenacidade, tinha pernas, que tinha virilidade. E ele não achou. Ele limpou os olhos e procurou o homem de meia idade, da idade do lobo, o escritor de Provérbios. Dizem que o homem, quando está naquela fase de grisalha, ele fica mais bonito, né? O pessoal diz que o homem fica mais charmoso. Ele procurou aquele homem charmoso e não achou. Ele limpou os olhos e quando ele olhou, ele viu um féretro. Ele viu o resto. Ele viu que os olhos dele já estavam cheios de cataratas, que a pele dele estava murcha, manchada, os cabelos ralos, perderam a cor, as pernas magras, cheias de veias, as mãos manchadas, a barriga flácida. Não há mais virilidade nele. Na ausência da virilidade do homem, lhe falta dignidade. Já não há mais nem dignidade nele. Ele sai dali e vai lá naquela escrivaninha, a velha companheira dele. A escrivaninha continua igual, pintada de ouro, porque o ouro protege. Não há um arranhão nela. Na mesma escrivaninha que ele escreveu a carta para a sunamita. O tempo passou para todos, menos para aquela escrivaninha. Ele olha para ela e diz: eu vou embora e você vai ficar. Ele pega o nanquim, a pena e um papiro, e agora com a mão trêmula, ele escreve a carta mais poderosa dele, o livro de Eclesiastes, que é chamado de livro do pregador. E ele começa o seu livro dizendo assim: vaidade, vaidade, tudo na vida é vaidade, e disso eu entendo, diz ele. O que os meus olhos viram, eu nunca neguei nada a ele. Você consegue imaginar uma pessoa que tudo que desejou teve? Você conhece alguém assim? Ele diz: tudo que eu olhei e quis, eu consegui. Só que olha onde eu estou agora. Aí ele começa a escrever uma série de versículos que é um desabafo, e é um desabafo em Ré menor. Ele começa a dizer assim: há um tempo para tudo na vida. Há um tempo de correr e há um tempo de parar de correr. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de parar de plantar. E ele encerra dizendo: há um tempo de nascer, gente, mas há um tempo de morrer.
Ele acelera a escrita do seu livro, e quando ele vai terminar, ele diz assim: posso dizer para vocês o que foi de melhor que eu conheci nessa vida? Amei a sunamita, mas não foi ela. Amei as experiências, os amigos, mas não foram eles. A única coisa que eu conheci que vale a pena lutar por ele, o que eu deixo para vocês, foi conhecer o Deus do meu Pai. E para vocês eu deixo esse versículo, diz ele: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele não está falando apenas da mocidade de pele bonita. Ele está dizendo que a mocidade é um reflexo da vida saudável. Lembra-te de Deus quando tudo está indo bem, quando você tem saúde, quando você tem um teto sobre a sua cabeça, quando você tem um chão para pisar, quando a sua despensa tem comida. Lembra-te de Deus quando os seus entes queridos estão do seu lado. Lembra-te de teu Criador e agradeça a Ele pelo seu petzinho, o seu cachorrinho, o seu gatinho, que é a criatura mais linda que você tem. Você chega em casa, ele abana o rabinho. Tem dia que você vai dar comida para ele, não abana o rabo, ele para o rabo e abana o corpo de tanta felicidade. Lembra dessas coisas, porque no belo está Deus. Contemple o belo da existência. Nós somos diferentes do resto do mundo. Deus nos deu a revelação da sua presença. Num século onde homens e mulheres acham que a vida começa aqui e termina aqui, olha nós crendo no céu. Nesse momento onde pessoas estão pelas esquinas cheirando cocaína, se prostituindo, roubando, matando, enganando os outros, se preparando para atrair pessoas, olha você sentado aqui nas regiões celestiais. Lembra-te do seu Criador agora, enquanto você pode. Então enquanto você pode, grita, chora, pula. A Bíblia diz que os cemitérios não podem louvar a Deus, as covas não podem erguer a mão para Ele, quem está 7 palmos debaixo da terra não pode dançar para Ele, mas nós estamos aqui ainda. Então lembra-te do teu Criador aqui dentro. Igreja não é teatro onde você vai ouvir uma coisa boa para aplaudir, rir, quando não gosta vai e sai. Não, aqui é um quartel-general. Você entra aqui para receber energia, poder, graça, para pegar na mão do seu Criador e saltar muralhas. Deus não te trouxe aqui só para ver um velho pregador. Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar que Ele ainda é Deus, e Ele está aqui. E Ele é tão grande que os pés dele estão passeando aqui no 100, mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a ilha de Florianópolis está ficando cheia da sua glória. Lembra-te do teu Criador agora. Vou encerrar. Lembra-te do teu Criador antes que venha, João, os maus dias. Ei, Jesus, maus dias. Que dias são esses, hein? É o dia que a gente nunca coloca na agenda. É o dia que você não coloca lá na geladeira: dia tal vai vir um dia ruim. Dia mau é aquele dia que você, quando liga o Datena e vê acontecer na vida dos outros. Morre menino por causa disso, morre o outro porque roubaram um tênis, uma bala perdida. Aí você olha aquilo assim: na minha casa não, porque o sangue do cordeiro está na porta. Aí a gente usa as nossas palavras de encantamento gospel. Contra Jacó não vale encantamento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando dá tudo errado, mesmo você estando na igreja, o que você faz? E quando você servindo a Deus, você é caluniado. E quando você servindo a Deus, aquele príncipe encantado com quem a senhora jurou fidelidade, ele jurou também, a senhora descobre que ele era só um sapo. E aí os pastores ensinam: casamento é um só para o resto da vida, mas o seu não deu certo. E aí você é julgado pelos crentes que são mais perfeitos do que a gente. E aí? Esse é o dia mau. Salomão está dizendo: tem um banco invisível lá no céu onde você deposita agradecimento, deposita gritos,
Porque a hora que vier um mau dia, você tem como sacar. Quando vier a parte ruim da vida, você tem onde se apegar, você tem onde se escorar. O ímpio lá fora não tem onde se escorar, por isso que ele dá um tiro no ouvido, pula de cima de uma ponte, ele se perde. O crente tem ainda aquele lugarzinho atrás da porta. Alguém lembra do lugarzinho? Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta, e fala com teu pai que está em oculto, porque ele vai te ouvir. Eu queria que na Bíblia tivesse um versículo assim: o crente nunca passará pelo vale da sombra e da morte. Eu li 30 vezes esse livro e não encontrei. Achei um outro: se passares pelo vale da sombra e da morte, eu passo contigo lá. Eu encerro te dando um ensinamento teológico que poucos pastores têm coragem. Há um erro crasso na tradução de um versículo da Bíblia na nossa língua portuguesa, no Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor? Tem alguma coisa muito errada nesse versículo. Porque se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que me faltam as coisas um dia? Por que eu enterrei meu filho? Por que meu nome já foi parar no Jornal Nacional como alguém que tentou estuprar uma jornalista? Se o Senhor é meu pastor, por que Ele não me blindou das lutas que eu passei em 2013, quando o movimento LGBT destruíram 14 igrejas que eu havia plantado? Se o Senhor é meu pastor, por que Ele não escuta a minha oração com a minha mãe morrendo lá com um problema no pulmão? Se Ele é meu pastor e nada me faltará, por que as coisas me faltam? Foi questionando isso que eu fui procurar entender o que é que está escrito aqui, e eu descobri que o tradutor traduziu errado. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não são as coisas que não vão me faltar, é Ele que não vai me faltar. Estou te vendo sofrendo, filho. Não posso falar, mas eu posso te ver. Não posso falar, mas eu posso te ouvir. Não posso interferir nesse processo, porque este processo que você só enxerga o fim, é só um recomeço. E a lagarta que entra dentro de um casulo e alguém diz: morreu, ela se matou. Não, é um período de gestação. Vai ficar imobilizada e apertada para receber renovo, e daqui a pouco vai quebrar a casca e vai virar uma bela borboleta que vai voar. Na vida do crente, tudo que acontece, ou Deus manda, ou Deus permite. Nada está fora do controle, porque o relógio do tempo não para. Incline a sua cabeça por um momento, que eu sei que você está se segurando para não chorar. Pode chorar. Eu queria entender por que você está sofrendo. Eu não entendo. Eu queria que Deus falasse com você porque você perdeu tudo, mas Ele não me falou o motivo. Eu queria ter respostas para você sobre a sua família, sobre o seu ministério. Eu queria, mas eu não tenho. Não tenho respostas nem para mim. Eu só tenho em Deus. Porque a nossa mãe tem que ir embora. Porque eu enterrei meu filho. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama
minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Vamos encerrar o culto. Estamos te agradecendo por tudo. É difícil, Deus. É difícil ter a fé da mulher que deixou o filho morto em casa e andar pela rua e dizer que vai tudo bem. Não é fácil. Mas nós estamos aqui, Senhor. Não somos perfeitos, mas nós estamos aqui. O relógio do tempo não para, as promessas não se cumpriram, mas nós estamos aqui. Deu tudo errado no meio do caminho, mas nós estamos aqui. Nos chamam de loucos, de desequilibrados, falam que o Senhor não existe, mas nós estamos aqui. Os seus filhos vão começar a ficar de pé agora. E eu gostaria que o seu Espírito fizesse uma visita aqui nesta igreja, meu Pai. Que o Espírito Santo fosse perto de cada um deles e desse um abraço neles agora. Que o Senhor dissesse a eles que nem tudo está perdido, que vai passar, é só uma fase. Assim como a oportunidade não é estática, Pai, a dor também não é, o prazer também não é. Não há dor que dure para sempre, também não há prazer que nunca acabe, Senhor. Mas enquanto a sua presença estiver conosco, nós vamos ter força para caminhar. Seus filhos vão sair desta igreja hoje pensando um pouco mais na vida. Nós vamos colocar nossa vida no altar de novo. Nós vamos voltar a buscar a sua presença. Os que estão assistindo pela internet, ó Pai, com certeza estão sendo tocados. Aqueles que vieram visitar esta casa estão sendo tocados. E em nome de Jesus eu te peço, Senhor, renova os seus filhos. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Consegue cantar?
cabeça um minutinho. Será que tem alguém no nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje veio aqui visitar, fazer um agrado para o pai, para a mãe, para o amigo? Você sabe que aqui é o seu lugar. Enquanto eu estava pregando, você falou: Deus, se o Senhor me ama, fala comigo. Você ainda vai ser pastor, rapaz. A senhora vai ser uma grande mulher de Deus ainda. Mas você tem que voltar para isso acontecer. Quando você saiu daquela antiga igreja, você foi excluído. E os crentes não entenderam direito. Mateus 16 e 18. Quando dois desligam na terra, é desligado do céu. Por isso essa vontade de morrer, de matar e de se matar. Seu nome foi riscado do livro da vida. Se você voltar hoje, nós vamos orar para Jesus escrever seu nome lá de novo. Enquanto você pensa, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Veio aqui a convite de um amigo, jamais imaginou que ouvir as coisas que você ouviu aqui. Você está chorando, sua perna está bamba. Você está dizendo: o que é isso, pastor? Você não vive dizendo que o dia que Deus te chamar, você vem? Chegou o dia. Você deixou em casa um inferno, família destruída, mãe depressiva, filho nas drogas. Mas se você entregar sua vida para Jesus hoje, Jesus vai te ajudar a carregar a cruz. A igreja vai inclinar a cabeça. Eu não sei se vai ter alguém, mas se tiver alguém que quer voltar ou entregar a vida para Jesus e vier aqui na frente agora, eu quero orar por você. Isso. Como é lindo ver sua maquiagem borrada. Chega perto. Carregando a minha dor. Como é lindo isso. Você chega bem se perto. expôs por mim. Chega mais perto. Cadê o grupo de apoio da igreja? Me ajude aqui com as pessoas que estão chegando. Se entregou em meu lugar. Deus te abençoe. E me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. A igreja está quietinha, mas o céu está fazendo festa. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Mais alguém vai vir? Mais alguém? Mais alguém? Corro pra você. Mais alguém? Seu amor me chama. A igreja estenda as mãos para cá. Você está vindo? Chega pertinho de mim. Mais alguém está vindo? O senhor está vindo? Então me dá aqui sua mão. Fique aqui pertinho de mim. A igreja estenda as mãos para cá. Senhor, nós colocamos nas suas mãos essas vidas preciosas. Eu não sei por que caminho eles têm andado, mas eu sinto que não são caminhos de paz. Eu sinto dores aqui na frente, eu sinto decepções, eu sinto frustrações, eu sinto vontade de morrer. E eu expulso agora todo esse mal, porque neste momento todos estão sendo perdoados, lavados no sangue de Jesus. Está descendo sobre eles aquele poder que restaura, que constrói mais uma vez. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo que foi roubado está sendo devolvido. Eu profetizo em nome de Jesus o nome deles sendo escritos no livro da vida. E toda maldição está quebrada, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quem viver verá para ver o que acontece nesta noite. A igreja diz amém. Invade aqui, abraça eles aqui. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais de tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Canta, igreja, canta. Eu dependo desse
aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Oh glória! Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos do irmão do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Vai dar tudo certo. Voltou para o centro da vontade de Deus. Força. Não é fácil, mas vale a pena. Amém, igreja? Tome seu assento, aplaudindo a Jesus de novo. Ai, glória. Bora fazer uma vigília hoje aqui? Os falsos se manifestaram. Começa a vigília, fica só eu e a senhora aqui. Pedro, Tiago e João. Posso voltar outro dia aqui? Chefão, o senhor manda. Mas aí eu venho para pregar uma mensagem de fogo. É que eu estou cansado. De quarta-feira para cá, eu acho que nós dormimos aqui umas 5 horas, Roberto. De quarta-feira até agora. Então eu estou virado assim. Eu estou olhando vocês, estou tendo visões. E o que está me deixando de pé é uma promessa que eu recebi hoje aqui. Pergunte qual? Que irão me levar numa churrascaria. Não aguento mais comer coxinha. Termina o culto, só tem coxinha. Ai, Jesus. Quem foi abençoado nessa noite? Você acredita que Deus ainda tem bênçãos? Quem aqui está desempregado? Quem não tem casa própria? Jesus. Quem não tem carro? Quem está endividado? O sangue de Jesus tem poder. Quem além de todo esse sofrimento, a sogra mora na mesma casa aqui? Nem tudo é perfeito, né, gente? Vocês olham para mim e dizem assim: nossa, esse homem é abençoado, está tudo certo. O inimigo é furioso. Gente, é tudo brincadeira. Genro que fala de sogra é apaixonado pela velha. Cadê os genros aqui? Me salva aí. É verdade ou não é? Que graça tem você ter uma sogra e não poder brincar com ela? Eu chego em casa, olho para minha sogra e digo assim: não morre não, velho. Ela abre aquele sorriso cheio de dentes para mim, né? A nossa alegria é a alegria do Senhor, porque nela está a força. O pastor pediu para que eu fizesse o restante do culto, pregasse, cantasse, e ele pediu que eu ministrasse a oferta. Eu não tenho constrangimento nenhum com isso. Aliás, na minha experiência com Deus, eu descobri que o único momento do culto em que o culto é na hora da oferta. O resto só tem nome de culto. Porque culto é quando você presta uma reverência a uma divindade, quando você oferece uma oferenda a uma divindade. Nós cantamos os louvores para Ele, sim ou não? Ele é tão bondoso que deixa a gente sentir alegria. A gente canta para Ele, a gente que pula, grita. Eu vi que as cantoras estavam aqui, eu falei: meu Deus, segura. Está entrando no sapatinho ali, né? Então, o louvor que é para Ele, Ele reparte com a gente. Na hora da palavra, eu não preguei para Deus, preguei para vocês. Ele me inspirou, sim ou não? Então até agora não fizemos nada para Ele. O único momento do culto em que é culto é nesse momento em que a gente vai tirar algo que nos custa alguma coisa para colocar no altar. Deus precisa do nosso dinheiro, pastor? Ele não, mas a sua casa precisa. Para estar numa igreja bonita como essa, tão bem preparada, tudo tem custo. A gente vai para casa feliz, orando em línguas, e o pastor não dorme, coitado. Da última vez que eu tive aqui, ele diminuiu uns 2 centímetros. Tudo tanto chorar: Senhor, manda o recurso, manda, né? Então eu não quero da próxima vez voltar aqui e encontrar um anãozinho aqui. Vamos socorrer ele. Vamos ofertar com alegria. Você crê que eu ainda sou um homem de Deus? Abra sua mão direita. Coloque na palma da sua mão direita a sua maior necessidade nessa noite. É a casa que você não tem, é o carro, é a dívida, é um sonho. Feche a sua mão, coloque no coração. Só eu vou orar. Em Israel só o sacerdote orava.
para que o povo ofertasse. Quando eu terminar de ofertar, orar, essa sua mão será um veículo de Deus para a sua própria vida. Você vai tomar uma oferta, um sacrifício, um voto, o dízimo, e vai trazer no santuário de Deus. Senhor, eu oro por esta mão direita que segura nesse momento uma necessidade, e eu quero muito que o Senhor transforme essa necessidade em possibilidade. Tudo que esta mão tocar depois dessa noite vai ficar abençoado. Tudo que esta mão tocar depois dessa noite vai prosperar. Tudo que esta mão tocar depois dessa noite vai multiplicar. Eles vão ter tanto, mais tanto, que vai sobrar para repartir com a família. Vai ter muito mais que isso, porque vai sobrar para repartir com a família e com os amigos. E eu profetizo que o milagre será tão grande, que além da família e os amigos, vai sobrar para a gente ajudar até os inimigos, meu Pai, para eles saberem que ainda há Deus neste santuário. Coloca no coração deles, ó Deus, o valor da oferta, da alegria, porque eles estão abençoados. A mão deles vai tocar primeiro o lugar de onde saem os ganhos. Então esse será o primeiro lugar que será abençoado, vai ficar próspero e vai multiplicar, em nome de Jesus. Amém? Pergunta para o seu irmão se ele acredita. Tem fé? A fé sem obras é morta. Vamos materializar a nossa fé? Colocando, tem envelopes, né, pastor? Atrás da cadeira tem um envelope bonito aí, e aqui tem o Pix. Ali, ó, Pix. Duas coisas que eu profetizo sobre a sua vida esse ano. Pergunte o quê? Muita paz e muitos Pix. Pegou aí ou não? Paz e Pix para todos vocês. Então, façam Pix para a casa do Senhor, e o Senhor Deus vai visitar a sua vida. Fique de pé com a sua oferta, segurando o seu envelope. Senhor, eu santifico esta oferta. Quando eles tocarem os gasofiláceos, eles reconhecendo a sua presença, sentirão o seu toque, em nome de Jesus. Traga a sua semente, traga a sua oferta e coloque aqui nos gasofiláceos. Pastor Júnior. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus, te exaltamos, ó eterno Rei. Traga a sua oferta, adore ao Senhor nessa noite. Nós estamos chegando ao final. Esconda-me, Senhor, Aleluia. tua rocha, teu esplendor. Eu quero ver dentro dessa atmosfera de adoração. Quantos vão sair daqui abençoados? Levanta a sua mão, dá mais um grito de glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deixa eu liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. Obrigado você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não frequenta nenhuma igreja, mas veio para receber a palavra, conhecer o pastor. Obrigado pelo carinho. Domingo tem culto. Você que é de outro ministério, que veio para prestigiar, vá lá na sua igreja domingo, seja abençoado. Mande um abraço para o seu pastor, para a sua pastora. Muito obrigado pelo carinho de vocês, amém? Esteja lá nas redes sociais da igreja. Você que está pela internet, é @semfloripa, amém? A gente costuma dizer que é uma igreja apaixonante, tá bom? Levanta a sua mão em direção à sua casa. Onde é que está a tua casa? Eu vou pedir para você depois tirar uma foto com a pessoa mais bonita que está perto de você, e você vai marcar o Instagram da igreja, marca o pastor, me marca lá, e vai ser muito bom, tá bom? Que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua casa, que essa semana, esse final de semana seja o melhor final de semana da sua história, que essa semana seja uma semana de resposta de oração, que o seu telefone toque com boas notícias, que o seu e-mail chegue, que possa acontecer coisas poderosas nesse final de semana, que seja um tempo de salvação,
coração de seus familiares que ainda não foram chamados pelo Senhor para esse tempo, ou melhor, que ainda não ouviram o chamado do Senhor. Eu declaro uma fase nova de Deus, eu declaro um tempo sobrenatural, presentes do céu, boas notícias chegando sobre a sua casa. Se houver alguém enfermo na sua casa, eu declaro que quando você chegar lá, você vai ter boas notícias. Você está carregando a unção que cura, que liberta e que transforma. Eu abençoo a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças. Que esse final de semana venha um presente especial do céu para você e todos aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor te guarde, te livre da bala perdida, te livre das enfermidades, do Covid, te livre de todo o mal, desde agora para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Cumprimenta umas 10 pessoas. Você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aí acompanhando. Compartilhe essa mensagem aí com o maior número de pessoas que você puder. Você que puder também, tem as redes sociais do pastor Marcos Feliciano ali também, para que você possa estar acompanhando. Deus abençoe, até domingo às 7 horas da noite.